Estamos de volta com o programa Saúde e Você. Hoje conversando sobre a saúde da mulher, sobre o período fértil, menstruação, enfim, sobre a nossa saúde. É muito bom estar partilhando tudo isso com você. Nós estamos entrevistando o Dr. Eduardo Sérgio, que daqui a pouquinho vai voltar a conversar conosco, tirar mais dúvidas importantes sobre a saúde feminina. Olha, se você é cliente Unimed e está com sintomas gripais, como tosse, febre, dor de garganta ou suspeita de Covid, antes de sair de casa, faça uma teleconsulta pelo portal e fale com o profissional que vai estar pronto para te atender. O atendimento é adulto e também pediátrico e funciona todos os dias da semana, das 7h30 às 12h30, das 1h30 às 6h30 da tarde. Então, acesse o unimedjoaopessoa.com.br. Não deixe de cuidar da sua saúde, fique sempre alerta a qualquer sintoma que levantar suspeita. E aqui no estúdio a gente continua conversando com o Dr. Eduardo Sérgio, né? Estamos falando sobre a saúde da mulher. Doutor Eduardo, em relação, a gente estava falando um pouquinho sobre câncer de colo de útero, enfim, câncer de mama. E um ponto que chama a atenção muito hoje da nossa sociedade ainda é o preconceito em relação à vacinação do HPV. A gente sabe que existem alguns tipos de cânceres que estão atrelados, né, que têm relação com o HPV. Então, qual é a importância de se tomar essa vacina das meninas, que hoje a gente sabe que as meninas, se não me engano, até 12, 13 anos de idade, que hoje é o público-alvo da campanha pública de vacinação, né? Enfim, o que é que a gente deve ficar atento e alerta sobre essa questão? Digamos assim, talvez a gente possa dizer que existe um kit, né, de propostas, né? Ora, se eu tenho o câncer de colo de útero e ele hoje, em 2011, eram 80, hoje 130 mulheres na Paraíba estão morrendo. E se tem uma relação íntima entre câncer de colo uterino e HPV, e herpes, HIV, entre outros. Mas o HPV talvez seja o principal, né? E se nós temos uma vacinação, inclusive disponibilizada a toda a população, né? Então, por que não fazer? Né? Então, ora, se sabe que daquelas pessoas que têm HPV, né, algumas pessoas poderão desenvolver câncer de colo. É interessante saber que de cada 100, digamos assim, que 1 a 2 ou 3 poderão desenvolver, mas a grande maioria não vai desenvolver. Por que é que eu estou dizendo isso? Para que não haja um pânico quando se tiver frente a um diagnóstico de HPV, seja no homem, seja na mulher. Calma, né? Não é preciso entrar em pânico. Se sabe que você terá uma maior predisposição, mas eu acabei de falar que o câncer de colo de útero, quando o diagnóstico é feito precoce, existe cura. A mulher vai ser tratada, vai ser curada, tá? E ela não vai morrer por câncer de colo, né? Por outro lado, o que é que você está me perguntando, Mirna? E procede, uma pergunta extremamente pertinente, que é, por que a população não usa dessa proposta, né, que é a vacinação, né? Então, é uma proposta extremamente importante, né? Ela está disponível na rede pública e também na rede privada, né? E é uma forma de evitar que, caso você venha a se expor, você não vá adquirir. Então, é extremamente importante e pertinente sua pergunta. É importante também lembrar que o câncer de colo uterino, ele só vai provocar sangramento quando ele estiver no estado bastante avançado. Daí porque a sua pergunta também foi muito adequada, quando você perguntou quando é que deve se iniciar o rastreamento para o câncer de colo. Esse início deve acontecer quando houver o início da atividade sexual pelas mulheres. Iniciou a atividade sexual, deve fazer o rastreamento. Porque até então se entende que aquele colo uterino, né, ele não foi exposto. Se não houve atividade sexual, não foi exposto. Né? Pois é, e outro problema bastante frequente entre as mulheres é ainda as infecções urinárias recorrentes. Muitas delas acabam lançando mão aí, tomando antibióticos de maneiras repetidas. Doutor,
quais são os prejuízos que isso pode trazer para a mulher ou não? Ou o tratamento tem que ser esse mesmo, tem que tomar um antibiótico cada vez que ela ficar... Se ocorre a infecção, ela realmente tem que... O ideal é identificar qual o germe através da cultura, né? E qual o antibiótico mais apropriado. Isso é um ponto importante, porque às vezes pessoas ficam fazendo o tratamento. Se essa infecção é recorrente, tem que se identificar qual o fator. Porque, na verdade, a infecção urinária na mulher, comparando com o homem, ela acontece mais frequentemente na idade escolar, devido à uretra da mulher que é curta. Acontece com mais frequência na gravidez, pela própria imunidade, entre outros fatores, né? Mas se existe a infecção, tem que tratar. Só para você ter ideia, a infecção urinária é a terceira causa de morte de mulheres durante a gravidez. Por quê? Porque durante a gravidez, a infecção urinária ela pode ser subclínica, ela pode não ter um quadro característico de dor na infecção, tá? Por isso que na gravidez você solicita 3 vezes o sumário de urina, no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro, para identificar essas infecções urinárias assintomáticas, e aí você terá que tratar. Então, veja, o principal motivo de morte é a hipertensão, o segundo são as hemorragias, mas o terceiro motivo de mulheres grávidas é a infecção urinária. Daí a importância da sua pergunta e para que haja um esclarecimento e as pessoas valorizem o sumário de urina, né, que é feito durante o pré-natal. Pré-natal, valorizar e realmente ter esse cuidado que é muito importante a gente ficar bastante alerta ao pré-natal, aos exames e ao autocuidado também, né? Se essa infecção ela é uma infecção recorrente, acima de 3 vezes, ela aconteceu, logo depois aconteceu novamente, tem que se identificar por quê. O porquê disso. Qual o fator, o que é que está ocasionando. Em mulheres na pós-menopausa, só para exemplificar, às vezes o ressecamento intenso da vagina, da uretra, por exemplo, pode também favorecer a infecção urinária, porque a mucosa, aquela mucosa que protege, ela está fragilizada, ela está atrófica, então a defesa não está boa. Então seria um motivo de tentar se investigar. Ou então a presença de cálculos, né, de pedras na bexiga, nos ureteres, nos rins. Então cabe aí também a investigação de cálculos, né, de litíase, que são os cálculos no sistema no aparelho urinário, seja nos rins, nos ureteres ou na bexiga. Doutor Eduardo, e em relação ainda a essas infecções recorrentes, elas também podem estar atreladas à vida sexual? Poderá, né? Existe um tipo de infecção que acontece, por exemplo, daquelas pessoas que iniciam a atividade sexual e a atividade sexual, às vezes, ela é uma atividade muito intensa, né? Chama até cistite de lua de mel. Né? Porque houve uma atividade sexual, às vezes, tão intensa que pode traumatizar um pouco a uretra e favorecer, às vezes, cistites ou até infecções. E aí alguns cuidados precisam ser orientados, às vezes também até de higiene. Né? Às vezes pessoas que, às vezes, sentem vontade, estão com a bexiga cheia, mas que postergam, né, a micção, por vários fatores, às vezes não quer utilizar um determinado banheiro porque não está adequado, mas às vezes isso se faz de forma muito sistemática, né? Postergar a micção faz com que essa retenção, essa estase, essa permanência da urina ali vá favorecer a proliferação de micro-organismos que iriam ser eliminados pela própria urina daquela pessoa. Então, reter urina não é um bom comportamento, digamos assim. É um comportamento que poderá favorecer a infecção urinária. Nas mulheres também, os hábitos, o asseio que é feito, né? Às vezes um asseio retal pós a defecação, né? E o asseio tem que ser feito de frente para trás e não de trás para frente, porque de trás para frente você pode estar carreando as fezes para o introito vulvar e vaginal e uretral, favorecendo assim as infecções, que inclusive são as infecções mais comuns. Né? Então, às vezes você está em espaços que não tem duchas, né? Então houve a micção ou a defecação, você poderia lavar, né, adequadamente e ter um papel toalha para enxugar, que seria o mais adequado, e não às vezes toalhas, porque às vezes se usa uma toalha e depois se usa novamente, e às vezes o primeiro uso houve a contaminação. Então, ter cuidado com essas práticas e aí isso pode minimizar
o quadro infeccioso ou até evitar o quadro infeccioso. Nosso tempinho já acabou. Vou só finalizar aqui com o Dr. Eduardo Sérgio. Uma última pergunta, ainda falando sobre a higiene, sobre a limpeza. Muitas mulheres usam também aquele sabonete íntimo que é comprado na farmácia. Aquele sabonete, aquele tipo de sabonete mais específico, ele pode ser usado continuamente ou ele deve ser, deve variar um pouco? Tem que ter cuidado com o excesso, né? Hoje a gente está enfrentando uma situação curiosa, que é o asseio excessivo, ele pode levar a um ressecamento das regiões, seja das mãos, né? Veja agora, a gente está lavando as mãos de forma muito frequente por conta da Covid-19. Então, uma lavagem excessiva e, às vezes, com medicamentos ou com produtos que possam retirar a proteção fisiológica, né? Então, tem que ter cuidado. É bom sempre ter uma orientação e nunca o uso excessivo dessas práticas. Poderá levar à doença. É curioso, né? Às vezes você acha que está se protegendo e está desprotegendo, tirando os mecanismos de defesa. Os próprios pelos, às vezes retirados em excesso, essas tricotomias feitas de forma abrasiva, podem levar a lesões de pele também. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde e Você. Sempre muito bem-vindo aqui na TV Arapuã. A gente gosta muito de recebê-lo. Nosso tempo já acabou, nós estamos aqui. Eu queria ficar mais, né? Eu gosto de conversar, queria ficar mais aqui. A gente tem muito tempo para papear aqui, mas já estão mandando eu encerrar. Então, foi um prazer enorme estar com você nesta manhã. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um beijo grande e fica com Deus. Saúde e Você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.